Enquanto Jó estava discutindo com seus 3 amigos e posteriormente chegou ainda o jovem Eliú para conversar com Jó, estava bom. Agora que apareceu Deus no meio da conversa, agora ficou estreito para Jó. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso daqui? Bora lá. Graças e paz, queridos, bem-vindos ao Devocional Pregai. Estamos lendo o livro de Jó e hoje é dia de lermos os capítulos 38, 39 e 40 da Palavra do Senhor. Quero compartilhar aqui com os irmãos Jó, no seu capítulo 38, do versículo 1 ao 3, a Palavra do Senhor diz assim: Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: Quem é esse que questiona minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Prepare-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas e você me responderá. Ou seja, Deus não dá nem opção para Jó ficar calado. Deus quer ouvir uma resposta. É como se Deus estivesse dizendo assim: você, Jó, estava discutindo com seus amigos até então. Agora eu quero que você discuta comigo. Argumente comigo que eu quero ver. Esse Deus é poderoso demais e não tem como argumentar com Deus. Mas por que Deus faz isso com Jó? Porque Jó ele não compreende tudo o que está acontecendo. Ele começa a dizer que Deus está pesando a mão sobre ele, de que ele é um homem sem pecado, sem erros, e a gente sabe que o único homem que pisou nessa terra sem pecado algum foi o Senhor Jesus. Fora Jesus, todos nós somos pecadores. Então, Deus começa a desafiar a Jó. Olha que coisa. Jó, aquele cuja qual é espelho como homem, como servo de Deus, né? Biblicamente dizendo. A gente olha agora no capítulo 38, o Senhor desafiando Jó. E no capítulo 39, o Senhor ele continua desafiando Jó. Que aí o Senhor começa a falar das coisas que ele faz, que ele criou. E vai perguntando: e aí, Jó, onde é que você estava quando eu fiz isso? Aonde você estava quando eu fiz aquilo? Aí Jó começa a cair em si e entender sobre a grandeza de Deus. No capítulo 40 tem alguns versículos que me chamam a atenção demais sobre essa conversa. Capítulo 40, do versículo 1 ao versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: Então o Senhor disse a Jó: Ainda quer discutir com o Todo-Poderoso? Você critica Deus, mas será que tem as respostas? Uma pergunta de Deus para Jó. Aí Jó responde ao Senhor, Jó diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Eu não sou nada, como poderia encontrar as respostas? Cobrirei minha boca com a mão, já falei demais, não tenho mais nada a dizer. Ou seja, é melhor ficar quietinho. Às vezes a gente precisa ficar quietinho, que a gente questiona demais o Senhor. Então, às vezes é melhor a gente ficar quietinho. Aí no versículo 6, o Senhor desafia outra vez a Jó e diz assim: Então, do meio do redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: Prepare-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas e você responderá. E o Senhor continua trazendo argumentos para Jó e Jó não consegue responder. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto nós estamos discutindo com pessoas, não tem problema nenhum. A gente vai conseguir argumentar, a gente vai conseguir dialogar, a gente vai conseguir falar. Mas não caia na mão de Deus nesse ponto, não. Porque se você cair na mão de Deus neste ponto, não tem quem te tire. A gente pode fazer campanha de oração, a gente pode fazer tudo, orar a Deus, jejuar, consagrar, e ninguém vai te tirar das mãos de Deus. Então é melhor crer sem compreender do que querer compreender para crer. Jó, ele acreditava mesmo, ele servia ao Senhor, porém ele não estava entendendo que ele era um exemplo de homem de Deus e por isso estava passando por toda aquela dificuldade. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz, Senhor Jesus.